Em entrevista exclusiva à CNN, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, falou sobre a parceria entre Brasil e China para a criação do Fundo Florestas Tropicais. A iniciativa deve ser lançada oficialmente durante a COP30 em novembro, em Belém do Pará. O BRICS divulgou agora, no iniciozinho da tarde, uma declaração paralela sobre o financiamento climático. Quais pontos de olho, inclusive na COP30, a senhora destaca dessa declaração, desse comunicado? Obrigada, Daniel. Obrigada, Jussara. Bem, a primeira questão é a valorização dos esforços que precisam ser feitos pelos países do sul global, os países em desenvolvimento, no fortalecimento do financiamento climático, o esforço de que a gente deve liderar pelo exemplo. Nesse sentido, nosso trabalho aqui, principalmente do presidente que liderou todo esse esforço, foi fazer a mobilização global para que a gente possa ter acesso a recursos que nos levem ao financiamento climático nas diferentes áreas. O presidente Lula, ele fez uma transição, logo no comecinho aqui dessa fala, no encerramento dele, ele encerra o BRICS, mas já jogando para a COP30. Qual que é o impacto dessa declaração e de tudo que foi discutido ao longo do BRICS para a COP30? Como é que a gente já chega na COP30? A COP30 ela tem um mandato de dar continuidade aos esforços que vinham sendo feitos para viabilizar o financiamento climático. No Azerbaijão não se conseguiu fechar essa questão. Foi estabelecido que deveriam ser mobilizados cerca de 300 bilhões de dólares, mas a meta é chegar a 1,3 trilhão de dólares por ano e o Brasil ficou com essa responsabilidade. Então, quando a gente debate aqui, a partir dos BRICS, a questão do financiamento climático, já é uma ponte com a COP30, mas a partir do olhar e das possibilidades dos países em desenvolvimento, porque eles são signatários do princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, e, nesse momento, estão cobrando que os países desenvolvidos, além de terem maior ambição para a redução das emissões de CO2 que causam as mudanças do clima, que também tem um compromisso em viabilizar os recursos que foram comprometidos desde o Acordo de Paris, que até agora não foram mobilizados na quantidade que é necessária. Os países tinham até fevereiro, inicialmente, para apresentar suas contribuições voluntárias, suas metas voluntárias, menos de 30 efetivamente apresentaram. Aqui no BRICS, dialogando com a China, que é uma das principais emissoras do mundo, outros países relevantes que fazem parte do BRICS, deu para perceber se vai haver um esforço para que eles apresentem de fato suas metas do clima? Bem, o Brasil está trabalhando muito na nossa diplomacia climática, articulando com vários países para que a gente chegue em setembro com todos eles apresentando metas de redução de CO2 alinhadas com 1,5, ou seja, metas que sejam tão relevantes que não deixem que a temperatura da Terra ultrapasse 1,5 de temperatura a partir tendo como base o período pré-industrial. Essa mobilização vem sendo feita, os países têm até setembro, mais de 20 países já apresentaram suas NDCs, o Brasil, o Reino Unido, vários países, o Japão, e vamos continuar fazendo esse esforço de diplomacia climática. Obviamente que, ao final das entregas das NDCs, o IPCC, o grupo de avaliação, vai fazer toda uma curadoria dessas metas de redução e verificar se, de fato, com elas nós podemos alcançar, não ultrapassar 1,5 de temperatura da Terra. A grande questão é, ao avaliar essas NDCs, se elas não estiverem alinhadas com 1,5, o que nós vamos fazer? Aí que vem todo o debate da COP30, de como a gente não deixar que o problema se agrave, porque nós já estamos vivendo sob os efeitos da mudança do clima. Por isso que é muito importante todo o mote que está sendo dado na COP30, de que vai ser a COP de um grande mutirão para implementar as decisões que já foram tomadas.
Nós já tomamos uma decisão de não ultrapassar 1,5 de temperatura com base na ciência, nós já tomamos a decisão de que vamos enfrentar o problema de perdas e danos, que são aqueles países que já estão sendo prejudicados, que precisam ser reparados pelos danos que estão sofrendo, e já tomamos a decisão de que vamos triplicar a energia renovável e fazer a duplicação de eficiência energética e a transição para o fim do uso de combustível fóssil. Essas decisões tomadas é que precisam de todos esses recursos que nós estamos trabalhando com eles. Então, os bancos multilaterais fortalecidos, como é o caso do Banco dos BRICS, investindo, a presidente Dilma falou que vai aumentar sobremaneira, está aumentando sobremaneira o investimento climático. E outras ações na cooperação Sul-Sul, que já está estabelecida entre nós para tanto transferência de tecnologia, de recursos públicos e privados, né, e a cooperação em termos das nossas bases de conhecimento. A senhora recebeu alguma sinalização ao governo brasileiro de que os países do BRICS, a China, os países do Oriente Médio, que teriam, em tese, capacidade financeira, vão aportar recursos neste novo fundo Florestas Tropicais para Sempre? Sim, o ministro Fernando Haddad, na reunião que teve com a área de finanças do governo chinês, saiu muito entusiasmado com a sinalização que eles fizeram de que vão aportar, sim, recursos para o TFF. Nós já temos o compromisso da Noruega, o compromisso da Alemanha e do Reino Unido, e estamos trabalhando para que outros doadores possam se perfilar na criação desse mecanismo, que vai ser muito importante, porque não é doação, ele é um recurso privado que, ao recebermos recursos públicos, irão alavancar recursos na ordem de 1 para 4 dólares para poder investir em proteção de floresta. E quando você protege floresta, você está protegendo recursos hídricos, está protegendo biodiversidade, está evitando desertificação e ajudando na mudança do clima. Se os países detentores de florestas tropicais são importantes para o equilíbrio do planeta, é fundamental que tenham uma remuneração pelos serviços ecossistêmicos que prestam. E é isso que o TFF vai fazer, pagar por floresta protegida. Já se tem uma ideia de quanto ou quando a China poderia entrar no fundo? A todo o processo, primeira coisa é a sinalização no mais alto nível de decisão política. Quando isso é feito, como foi feito aqui, o desdobramento aí é na base técnica. É claro que é um processo complexo. Imagine o que é você pegar recurso financeiro do poder público que vai ser doado. Com esse recurso, você vai alavancar recurso privado na ordem de 1 para 4, vai utilizar esses recursos num processo de reinvestimento com juro maior, pegando esse juro a mais que acontece, esse spread bancário, transformando em um fundo para, a partir daí, ele poder estar operacional. O presidente Lula ainda pretende se reunir com líderes, possivelmente ali à margem da Assembleia Geral da ONU, para fazer um último esforço para que os países apresentem metas ambiciosas de redução dos gases de estufa? Com certeza. A diplomacia climática no mais alto nível, que é feita tanto pelo presidente Lula quanto pelo secretário-geral Antônio Guterres, vai estar presente também à margem da reunião das Nações Unidas. Nós vamos ter, inclusive, a entrega dos relatórios parciais de cada continente, advindos do balanço ético global. A COP30 tem 3 ciclos de mobilização, o de finanças, o de ex-presidente de COPs, o ciclo dos povos e o ciclo do balanço ético global, que já tivemos a primeira versão da Europa, que é co-liderado pela ex-primeira-ministra Mary Robson. Foi um excelente encontro, onde debatemos do ponto de vista da ética o que precisa ser feito para enfrentar a mudança do clima, que já está nos afetando nas enchentes, como acontece agora no Amazonas, depois é seca, nos incêndios que acontecem no Brasil e no mundo, e agora aconteceu no Texas essa enchente extrema que ceifou já a vida de dezenas de pessoas.
Então, a COP30 vai ter que ter esse olhar da ética das mulheres, dos jovens, das crianças, dos cientistas, das lideranças e das comunidades locais e povos indígenas, o que os governos, as empresas precisam fazer com o máximo de urgência para que a gente possa reduzir os efeitos indesejáveis da mudança do clima e potencializar as transformações que nos levem a um novo ciclo de prosperidade.